2021 realmente não tem sido fácil para o amigo produtor rural e quem cultiva hortaliça também sabe muito bem disso. Aqui nesse local onde eu estou é uma exceção, viu? A gente consegue perceber aqui, ó, que as alfaces, também tem beterraba, elas estão bonitas, né? Estão crescendo aqui de forma saudável. Mas é porque nós estamos dentro de uma estufa, isso ajuda, né, a proteger então todo o cultivo. Quem sabe bem disso é o professor Júlio César, que é professor de agronomia. Aqui, professor, vai ter uma colheita boa, né? Isso, aqui nesse sistema a gente tem, né, a proteção física da casa de vegetação, então ela evita que a geada atinja a cultura de interesse. Então aqui seria uma proteção que consegue resguardar, né, essa produção. Agora a gente sabe que nem todo produtor consegue investir em uma estufa, né? E aí quem não tem um local desse modo acabou tendo prejuízos, né? Como é que foi na nossa região? Isso, os produtores sentiram muito, né, principalmente para a produção de olerícola, que são culturas mais tenras, né? Então elas têm os tecidos mais moles. Então, e também são culturas de ciclo rápido. Então a maioria dos produtores sentiram muito, né, com a geada. E não teve, realmente esse ano foi muito intenso. A gente teve 3 geadas aí já nesse ano. Então quando o produtor estava se recuperando de uma geada, vinha outra, então afetou muito a produção. A gente tem até alguns cultivos aqui, né, fora da estufa, que a gente consegue perceber realmente que foi prejudicada, queimou ali, e aí não tem o que aproveitar. Isso, realmente não tem o que fazer. Se ele não tomar as opções de controle antes, né, da geada, realmente não tem o que fazer depois, né, que atinge a planta. Mas tem o que fazer antes, né? Tem como prevenir se eu não tenho uma estufa como essa aqui? Sim, tem algumas alternativas que ele pode, né, lançar a mão dessas alternativas para reduzir o efeito da geada. Uma delas seria, se ele tem um sistema de irrigação por aspersão, ele deixar essa irrigação ligada para tentar reduzir o impacto do gelo no tecido foliar, né, que promove a queima. O que acontece? Quando ele liga a irrigação, a água ela cria como se fosse um isolante térmico, né? Então a temperatura que fica ali nesse gelo que se forma na superfície foliar, ela não atinge menos 1 grau. Então ela mantém a 0 grau. Então acaba sendo um isolante térmico para o tecido foliar. Mas ele precisa levar em consideração que ele precisa deixar essa irrigação a noite inteira, no período que está ocorrendo a geada. Se ele não tem um sistema de irrigação por aspersão, se ele usa o gotejamento, né, então ele precisa ter outras ferramentas físicas para evitar que essa geada chegue na superfície foliar. Uma delas, né, é investir em locais onde ele coloca fogo para ter esse aumento de temperatura e também fazer uma camada de fumaça sobre o cultivo dele, né, na horta. Outra alternativa é ele fazer a cobertura com plástico, né? Às vezes ele tem plástico na propriedade dele, né? O produtor de olerícola sempre tem, então ele cobrir. Para evitar essa perda, né, durante esse período da geada, se ele tiver com a cultura já no período de colheita, é recomendado também ele fazer a colheita e entregar no centro de distribuição para assegurar, né, essa renda dele, não perder a produção no final do ciclo. Tem que avaliar. Outra coisa que tem que avaliar é se realmente vale a pena investir em uma estrutura como essa daqui, né? Embora a gente tenha visto isso aqui na região com mais frequência. Isso, o produtor de olerícola, ele precisa se atentar com o que ele produz, né? Se ele produz culturas que são mais, digamos assim, mais baratas para produzir, muitas vezes ele não investe numa estrutura como essa, né, física, uma casa de vegetação, para produzir alface, por exemplo, que é uma folhosa, um ciclo muito rápido, né, e ela acaba sendo entregue no supermercado mais barato. Agora, se é um produtor que ele vende frutos, um morango, um tomate, um pimentão, por exemplo, então ele precisa investir numa estrutura física, porque tem ataque de insetos, tem ataque de doenças, né, que podem afetar a qualidade desse produto final. Se ele entregar um fruto com um ferimento, por exemplo, no supermercado, ele não vai conseguir vender. Então ele precisa assegurar essa qualidade física do produto que ele está entregando.